Fala galera, Theo Hayashi aqui e hoje eu vim trazer à tona a verdade sobre o Marajó. Pois eu tenho um compromisso com a verdade e precisamos trazer luz sobre as mentiras que vêm sendo já publicadas recentemente pela internet e nos veículos de comunicação. Então hoje eu quero dizer, primeiramente, sou presidente do Instituto Akash, sou fundador do Movimento Dunamis, sou pastor na Zion Church e esse vídeo não é apenas um esclarecimento, mas também um convite para a mobilização daqueles que são do lado da verdade, aqueles que são do lado do bem, dando então a você ferramenta para você entender a verdade e poder defendê-la, sendo esse vídeo o único caminho possível neste exato momento. Em meio a toda essa polêmica relacionada à Ilha do Marajó, que nos últimos dias se tornou viralizada, estão dizendo que tudo não passa de uma fake news. Então vamos começar falando sobre fake news. O que é fake news? É mentira, são inverdades. A primeira inverdade, a primeira mentira e a afirmação a ser rebatida é que a cantora Aimee, autora daquela música que trouxe à luz a situação do Marajó, que viralizou naquele reality show, que ela é membro da nossa igreja Zion Church. Ela não é da Zion, nunca fez parte de nossa igreja, nunca participou de nenhum culto nosso, mas como um líder cristão eu fico feliz em ver uma irmã em Cristo usando o seu dom para trazer luz para essa injustiça. A outra mentira é que eles mencionam o pastor Lucas Hayashi como meu irmão. Ele não é o meu irmão biológico, a não ser meu irmão espiritual. Então veja a preguiça e a falta de mínima pesquisa na internet para trazer essa pauta à tona. Outra mentira é que a Zion foi fundada na África em 1910, sendo que as informações relacionadas à nossa fundação estão claras no nosso site. A Zion foi fundada em 1977 em São Paulo, no Brasil, por uma mulher japonesa que é a minha mãe. E finalmente a outra mentira é que dizem que a nossa igreja é uma franquia milionária. Nós não somos uma franquia, não somos uma empresa, somos uma igreja com presença em algumas localidades, focado em missões e transformação através do evangelho. Afinal de contas, meus avós vieram do Japão como missionários ao Brasil para plantar igrejas e fazer trabalho social, e esse DNA está em nossa igreja desde 77. Alguns influenciadores ou pseudo-jornalistas de internet estão postando aí no Twitter dizendo que toda essa mobilização é uma militância organizada. Esses famosos que começaram a trazer conscientização sobre o Marajó, falando que nós brifamos esses famosos para arrecadar dinheiro. Pura mentira. Quem dera nós tivéssemos esse poder de mobilização. Tudo que aconteceu nos últimos dias surgiu de uma forma orgânica, espontânea e através da mobilização de pessoas que, sensibilizadas com a causa, encontraram o nosso projeto que estava lá. Mas eu vou falar um pouco sobre esse assunto, desses famosos falando sobre Marajó, num outro vídeo. Agora, voltando, quem está dirigindo acusações gravíssimas contra nós, contra a nossa igreja, contra o Instituto Akash, nem mesmo se dedicou a fazer uma simples pesquisa de internet e apuração de fatos para saber do que estavam falando e do que se trata. Então, que credibilidade esses influencers ou pseudo-jornalistas têm para dizer que o que acontece em Marajó é puramente fake news? São eles que fazem fake news. Agora vamos falar sobre Marajó, a realidade lá. É claro que existe pedofilia e violência contra a criança e adolescente em muitos cantos do Brasil, mas o que nós vimos em Marajó, nós nunca tínhamos visto antes. Presta atenção aqui nesses prints que estou te mostrando. O próprio Ministério Público soltou uma nota nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, confirmando que o estado do Pará tem um índice quase 50% acima da média nacional em questão de estupro de vulneráveis. Isso estou dizendo do próprio Ministério Público, que nessa mesma nota reconhece que ainda existem mais casos diante de uma grande subnotificação e que o número é ainda pior quando se trata de Marajó. Ou seja, Marajó sim merece destaque. Olha só o que disse o deputado Carlos Bordalo do PT. Do Partido dos Trabalhadores, lá na CPI de 2014, esse deputado petista investigou as denúncias do Marajó. E eu vou ler aqui o que ele diz. Ele diz: a situação do Marajó, senhora Lilian, deputada Lilian, é algo que, se não for tratada de uma forma diferenciada, não adianta. Marajó não pode mais continuar merecendo a mesma abordagem de tratamento de qualquer outra região.
Isso já é um recorte. A senhora vai para lá daqui a pouco, vai a Breves. O Estreito de Breves é um absurdo. Isso aqui é o deputado do PT dizendo. Ele fala que é pelo Estreito de Breves que se dá toda a grande movimentação dos aliciadores, quadrilhas que efetivamente sequestram socialmente centenas de meninas para levá-las ao Oiapoque, a Macapá, para atravessarem as fronteiras para o Suriname e para a Caiena. Isso já é sobejamente conhecido. A troca de meninas por óleo diesel. Isso não adianta mais repetir. Isso aqui eu estou dizendo do próprio deputado do PT. Então a pergunta, se esse deputado do PT, será que ele está mentindo? Gente, é doentio nós politizarmos essa causa. Essa causa não tem a ver com partido A, partido B, fé X, fé Z. Não, isso aqui tem a ver com a causa da humanidade. Qualquer pessoa que tem um coração humano deve pensar sobre isso. Então o que é que nos levou para o Marajó? Lá em 2019, nós tomamos conhecimento da realidade de lá e decidimos ver com nossos próprios olhos. A nossa ida ao Marajó contou com o apoio logístico do próprio governo local do Pará para apresentar a realidade. E o que é que mais nos chamou a atenção quando pisamos lá no Marajó? A pobreza, o abandono, a injustiça social, principalmente contra crianças e adolescentes, sendo hoje a Ilha do Marajó o pior IDH do Brasil. Diante disso, nós pensamos, temos que fazer alguma coisa. Nós sabemos que os problemas de Marajó são problemas que acontecem em outros locais no Brasil. Mas se nós quisermos resolver um problema na nação, nós entendemos que tínhamos que começar no lugar mais crítico da nação, pelo pior IDH, Ilha do Marajó. Então deixa eu te contar um pouquinho mais sobre o Instituto Akashi. Desde o nosso início, em 2018, a nossa visão sempre foi de ter uma organização que trabalha na proteção da infância e desenvolvimento de crianças em vulnerabilidade. Em 2019, como eu já disse, fomos lá para a Ilha do Marajó e começamos a operar por lá em parceria com outras instituições locais e igrejas que também estavam fazendo trabalhos maravilhosos por lá. Tendo o nosso foco de atuação em proteção da infância, tanto lá no Marajó como também no Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, que é o pior IDH do nosso estado. Então a gente está falando do pior IDH do Brasil e o pior IDH do estado de São Paulo. Então todo influenciador ou jornalista que você escutar dizendo que nós existimos somente há um ano e que isso aqui de instituto é uma fachada, desconsidere a credibilidade, porque nem mesmo uma pesquisa decente essa pessoa fez. Então vamos para os fatos, aos dados. Desde o início do Instituto, olha só o que nós já fizemos. 2.630 atendimentos médicos, psicológicos, odontológicos. Doação de 18.158 medicamentos e suplementos alimentares doados por grandes empresas como Nestlé, Danone, Johnson & Johnson, Vitafor, distribuídos com apoio de empresas como Azul Linhas Aéreas, nosso parceiro em logística nas missões. Nós fizemos a distribuição de 1.332 kits odontológicos, cestas básicas, materiais de prevenção ao abuso sexual e livros educacionais, inclusive distribuição de bíblias sagradas. 535 peças de roupas foram doadas pelo Instituto e mais de 150 voluntários de todo o Brasil mobilizados. Conclusão de tudo isso aqui. Enquanto muitos influenciadores, celebridades, famosos mobilizaram suas redes em prol da justiça pelas crianças e trazendo atenção ao que acontece no Marajó, outros críticos estão tentando descredibilizar todo o trabalho e o que acontece por lá por conta do quê? Acreditem, posicionamento político. A verdade é que a Igreja de Jesus Cristo incomoda. Eles querem que nós venhamos viver o evangelho calado, dentro das quatro paredes da igreja, enfurnado num porão. Quando na verdade nós temos evangélicos, a tradição de Martin Luther King Jr., William Wilberforce, grandes heróis da fé que lutaram pela causa do oprimido, lutaram por justiça, obedecendo também à grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura, de todos os povos, sem acepção de pessoas. E isso deixa esse povo furioso a ponto de inventarem mentiras que só prejudicam quem? As pessoas que são as vítimas. Enquanto alguns estão tacando pedras, tentando desmoralizar quem está trabalhando para fazer a diferença, o principal problema está sendo posto de lado. Então, obrigado a todos que apoiaram e divulgaram essa causa.
Acompanhe aqui as nossas ações pelas redes sociais e tenha um compromisso com a verdade e também propague essa verdade. E para você que é um jovem evangélico, tá na hora de nós estudarmos jornalismo, tá na hora de nós entrarmos nos veículos de comunicação, criarmos os nossos próprios veículos de comunicação, tá na hora de você que carrega uma causa começar ONGs, entrar para dentro da assistência social, ser o sal fora do saleiro, porque justamente o que eles querem é nos conter. Está na hora de nós sermos os agentes de transformação. Vamos mobilizar essa juventude evangélica para vermos um Brasil cada vez mais parecido com o reino de Deus.